Porque não importa o que as pessoas falam, o que importa é o que as pessoas fazem. Os resultados dizem muito mais do que qualquer coisa. Contra resultados não há argumentos. Então nunca deixe alguém ficar falando historinha de você, porque se você mostrar resultado, acabou. Acabou para a pessoa. Mostra resultado que as coisas acabam. Então, tem uma coisa que eu faço muito na minha vida, que é seguir um pilar importante, não é? Um pilar de aprender na prática. Tudo que eu compartilho com as pessoas tem a ver com coisas que eu acertei e errei na minha vida. E por isso eu ensino. Eu não sou um cara teórico. Não sou os caras que só lê livro e fica só compartilhando frases de livro. Não. Eu sou um cara da prática. Tudo que eu ensino são coisas que eu aprendi errando ou acertando na minha vida. Então tem uma história que eu gosto de falar de uma empresa de helicópteros na Coreia. Olha só. Tem uma empresa de helicópteros na Coreia muito legal, porque... Muito legal não, na verdade trágico por um lado, mas passa um grande ensinamento para a gente, que é o seguinte: nessa empresa da Coreia, estava caindo pelo menos um helicóptero por mês na empresa. Olha só. E aí o CEO dessa empresa teve uma grande ideia. Ele falou o seguinte: gente, quer saber? Eu vou colocar os meus engenheiros para andarem nos helicópteros. O que vocês acham que aconteceu? Parou de cair. Parou de cair. Óbvio, porque agora os engenheiros tinham a pele em risco. Eles tinham a pele em risco. Um líder precisa ter a pele em risco. E uma história de pele em risco não é uma história perfeita, é uma história humana, é uma história de aprendizados. Errar nunca é ruim. Ruim é você não aprender com seus erros. Então tudo que eu vou compartilhar com vocês tem a ver com essas coisas. Então vamos lá, a história que eu vou contar para vocês começa com quando eu completei 18 anos de idade. Tá? O que muda quando a gente completa 18 anos de idade? O que muda na nossa vida? Habilitação, pode ser preso, responsabilidade muda muito. A nossa vida madura, ela começa basicamente. É isso que acontece, aos 18 anos a nossa vida madura, ela começa, não é? E para muitas pessoas, para outras pessoas, ela começa muito mais cedo. Eu estava conversando esses dias com um amigo que é bilionário, e ele começou com 8 anos de idade. Então a vida madura começa para outras pessoas muito mais cedo, mas para mim começou aos 18 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu tive um grande privilégio dos meus pais, e aliás, eu considero a minha família um pilar muito importante para mim, tá? E a minha família chegou para mim e me deu 5 mil reais. Meus pais me deram 5 mil reais quando eu fiz 18 anos de idade. Só que quando eu fiz 18 anos de idade, o meu grande sonho na época era ficar rico. Eu queria ficar rico aos 18 anos de idade. Alguém já quis ficar rico aqui também, não? Eu queria ficar rico. E aí eu peguei esse dinheiro, eu peguei esses 5 mil reais, eu assistia muito filme de mercado financeiro, e nos filmes de mercado financeiro, tem sempre uma galera que pega $1.000 e transforma em $1 milhão, e rápido. Eu achei que ia ser a mesma coisa comigo. Então eu peguei os meus 5 mil reais, e eu fui investir na Bolsa de Valores. O que os meus pais demoraram 18 anos para juntar, eu demorei 1 semana para perder. E acontece. Só que o ponto é, esses problemas, e até problemas piores, eles sempre acontecem. A gente tem problema todo dia, toda hora. É natural ter problema. Só que a vida sempre te dá 3 caminhos quando aparece um problema. O primeiro caminho é você aprender alguma coisa com isso. O segundo caminho é você fazer alguma coisa com isso. E o terceiro caminho é você não fazer nada. E a terceira é sempre a pior opção. Nesse caso, eu optei por aprender alguma coisa e fazer alguma coisa com isso. Então o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Comecei a estudar sobre mercado financeiro, comecei a estudar pra caramba, até que eu comecei a tirar várias certificações no meu mercado, no mercado financeiro. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu tinha mais certificações do que um gerente private de banco. Um gerente private de banco é aquele cara que atende quem tem mais de 10 milhões de reais no banco. E aí eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar no mercado financeiro. Eu tinha decidido, eu vou trabalhar no mercado financeiro. Só que quando você tem um plano aos 18, 19 anos de idade, é muito difícil que ele aconteça exatamente da forma que você espera. O Mike Tyson tem uma frase que ele diz, que eu acho muito legal, que é a seguinte: todo mundo tem um grande plano, até tomar o seu primeiro soco na boca, não é? E adivinhe, eu tomei vários, certo? Assim como provavelmente todos vocês devem tomar vários socos o tempo todo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tive na pele de vocês. Há muitos anos atrás, eu já fiz a mesma coisa que vocês. Então eu sinto a mesma dor que vocês sentem quando vocês recebem um não. Eu já fiz isso.
Eu já fui desse mercado há anos atrás. Então eu me identifico, eu entendo o que vocês passam. Eu sei a dor que vocês sentem, mas eu sei também como é bom você receber um sim. Cada não que você recebe acaba te levando para mais próximo de um sim. É natural. E não é só nesse mercado, é em todos os mercados. Mas eu entendo o que vocês sentem nesse mercado. E aí, eu queria trabalhar no mercado financeiro, mas adivinha, ninguém me deu oportunidade no mercado financeiro, ninguém quis me contratar na época. E aí eu comecei a fazer vários bicos. Então eu comecei, por exemplo, sendo garçom no Outback. Vocês conhecem o Outback? Tem Outback aqui? Não tem Outback aqui? Ainda não, né? Sacanagem, precisamos mudar esse negócio aí. Pô, vamos fazer um abaixo-assinado lá para o Outback. Já tentamos? Pô, mas vamos conseguir, porque não é possível. Então, eu fui garçom no Outback. Então, trabalhava muito e ganhava um dinheirinho. Aí depois eu fui barman, eu trabalhava de madrugada, em baladas. Eu chegava mais ou menos 6, 7 horas da noite para organizar uma balada. Eu ia embora de manhã, quase 9 horas da manhã. E era sofrido. Eu ganhava lá meus 100, 150 reais para trabalhar esse tempo. Mas eu trabalhava quando mais ninguém estava trabalhando. Então eu ouvi antes de mim aqui no palco o pessoal falando: gente, se vocês querem um resultado diferente, vocês vão precisar se sacrificar mais que as outras pessoas. Vocês vão precisar às vezes trabalhar no final de semana, às vezes trabalhar domingo, vocês vão ter que fazer diferente. Eu fiz isso. Eu trabalhei no final de semana, eu trabalhei de madrugada, eu trabalhei de feriado. Enquanto os meus amigos pagavam para ir na mesma balada que eu ia trabalhar. E tinha essa diferença, não é? Então, essa diferença de mentalidade é importante. E aí depois disso eu fui, por exemplo, estagiário na Hershey's, de chocolate. Vocês conhecem a Hershey's? Eu engordei 16 quilos em 6 meses lá. É sério. Eu lembro que eu participei do lançamento do chocolate ovo maltine, na época, e eu experimentei 24 variações diferentes, assim. Eu lembro que eu ganhava muito chocolate, na minha gaveta, em casa, eu fui contar uma vez, eu tinha 132 barras de chocolate. Então assim, era muita coisa. Mas enfim, eu fiz vários bicos, eu trabalhei em 10 lugares diferentes em um ano, até que finalmente apareceu a minha primeira grande oportunidade no mercado financeiro. Eu ia fazer uma entrevista no mercado financeiro. E nesse momento que eu ia fazer essa entrevista, eu estava muito preparado, confiante, e isso ia acontecer. Eu fiz a entrevista, mas eu não passei, não é? Eu não passei. E, de novo, problemas, socos, etc., eu não passei. Aí eu tive a oportunidade de fazer entrevista num outro grande banco de investimentos. Eu fiz entrevista e eu não passei de novo. E aí eu fiz entrevista em quase todos os bancos de investimentos no Brasil. Quase todos, literalmente. E eu não passei em nenhum. Até que, finalmente, chegou um grande dia, que era o dia de eu fazer entrevista num grande banco de investimentos que eu ainda não tinha feito. Chegou o meu grande dia. Nesse dia, eu fiz entrevista, eu passei. Eu fiz entrevista, eu passei. Eu fiz dinâmica, eu passei. Eu passei de tudo. Até que sobrou eu e uma outra pessoa. Só eu e uma outra pessoa. Então eu estava numa salinha de vidro. A gente estava separado por um vidro, ele estava aqui do lado. Chegou o grande diretor, que era a pessoa responsável por quem iria passar. O diretor chegou, entrou na minha sala. E ele falou assim, ó: Tiago, você não tem vergonha da faculdade que você faz? Vergonha deveria ter você de fazer uma pergunta idiota como essa. Babaca. Pensei. Pensei. Só que aí eu tentei vender meu peixe para ele. Mas eu não consegui também. Então nenhum banco de investimentos do Brasil me aceitou. Nenhum banco quis a minha presença lá. Nenhum. Nem como estagiário, nem como mais nada. Só que aqui entra um grande ponto, e eu vim hoje aqui para passar para vocês 2 mensagens e 3 aprendizados. E o primeiro grande ponto é: nunca, literalmente, deixem alguém te fazer desacreditar do seu sonho. Nunca. Porque mais ou menos 8 anos depois, quase todos os bancos do Brasil já me chamaram para ser parceiro, sócio ou ter alguma relação. Tá? Nunca deixem isso acontecer. E aí nesse momento, que eu não passei nesse banco também, entra a minha primeira mensagem. A primeira mensagem que eu quero passar para vocês. Chegou uma vozinha na minha cabeça e falou assim: Tiago, não se preocupa. É só você continuar procurando emprego. Porque alguém vai te dar uma oportunidade. Velho, nesse momento eu tive a certeza de que eu era um bosta. Eu tive essa certeza de que o que eu fazia não estava sendo direcionado
para o lugar certo, eu estava esperando alguém me dar uma oportunidade. Ninguém vai me dar uma oportunidade. Pode até dar, mas não é replicável. Ninguém vai me dar uma oportunidade. Eu preciso criar uma oportunidade. E foi o que eu fiz. E foi muito difícil, porque eu não tive apoio. Eu estava sozinho nesse momento. E terão grandes decisões na vida de vocês, que vocês vão ter que tomar muitas vezes, sozinhos. Muitas vezes, grandes decisões impactantes vocês vão ter que tomar sozinhos. E eu tomei uma decisão sozinho, essa decisão de começar a empreender no mercado financeiro. Eu me tornei um assessor de investimentos, só que era muito difícil eu fazer as pessoas confiarem em mim. Porque na época eu tinha 19 anos, eu tinha um cabelão de surfista, um brinco nesse ouvido, um brinco grande assim, e minha única experiência no mercado financeiro tinha sido quebrar em uma semana. Então foi muito difícil, mas eu caminhei, eu errei, eu levantei, eu caminhei, eu errei, eu levantei, foi difícil, até que 7 anos depois, mais ou menos 7 anos depois, eu tinha quase 40 pessoas trabalhando na minha equipe, eu tinha um escritório físico na Avenida Paulista, eu tinha mais de R$1 bilhão em patrimônio declarado pelos meus clientes, e eu tinha mais de 5 mil clientes. E nesse momento eu tomei uma decisão, eu falei, quer saber? Eu não quero mais fazer isso e vou me dedicar agora ao meu negócio digital. Eu fiz um acordo com os meus sócios, e eu atingi a minha liberdade financeira, dos meus 26 para os 27 anos. Tá? Então, quando eu fiz 27 anos, eu atingi a minha liberdade financeira. Significava que o dinheiro que eu estava recebendo era suficiente para eu parar de trabalhar pelo resto da minha vida. Só que nesse momento, eu comecei a refletir. Porque quando o dinheiro ele deixa de ser um problema para você, você começa a olhar para outras coisas importantes na vida que você não conseguia enxergar. Então eu comecei a refletir. E aí eu descobri que poucas pessoas conseguem se aposentar com a mesma qualidade de vida. Quantos por cento das pessoas vocês acham que se aposenta com a mesma qualidade de vida? Quantos por cento? 5%. 1%. 1%. Quantas pessoas a gente tem aqui hoje? 3 mil? 3 mil? Ok. Temos 3 mil pessoas aqui, tá? A gente está falando que 30 pessoas aqui atingiriam a liberdade financeira estatisticamente. Só por curiosidade, quem serão essas pessoas? Só para... Ok, não são só 30 pessoas. Mas quando eu descobri esse número, eu fiquei chocado. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Então, nesse momento, eu peguei um dinheiro meu, do meu bolso, que eu ganhei trabalhando com o meu suor. Eu peguei R$1 milhão do meu bolso e eu investi em pesquisa. Eu viajei o mundo. Eu passei quase um ano estudando sobre riqueza. Então eu fui para os Estados Unidos, eu falei com vários bilionários lá, um deles o Flávio Augusto, ok? Conhece o Flávio Augusto? Ok? Um deles o Flávio. Conversei com vários outros bilionários, conversei com vencedores de prêmio Nobel, conversei com medalhistas olímpicos. Depois eu fui, por exemplo, para o México, passei uma semana na casa do CEO do Walmart, respirando o ar que ele respirava, entendendo como que ele tomava decisão. Eu comecei a estudar riqueza. E eu entendi que existia um conjunto de comportamentos que as pessoas ricas têm em comum. E quando eu entendi isso, eu voltei para o Brasil e eu falei, cara, quer saber? Agora eu sou dono da minha vida de verdade. E ser dono da sua vida significa o seguinte, significa você fazer o que você faz porque você quer. Isso é muito diferente de você fazer o que você faz porque você precisa. Porque tem muita gente que passa a vida toda trabalhando e fazendo um monte de coisa, mas é só para sustentar um padrão de vida idiota, que ela nem gostaria de ter, na verdade. A gente vive a nossa vida muitas vezes para um terceiro, mas toda vez que a gente vive a nossa vida para um terceiro, a gente precisa fazer algo que a gente não gostaria de fazer, só para manter esse padrão de vida, e para impressionar uma pessoa que no fim das contas está cagando para a gente, não é? E que no fim das contas a gente está cagando para ela também. Então assim, qual é o sentido disso? Se a gente quer ter dinheiro para fazer coisas que a gente ama, é só a gente parar de gastar nosso dinheiro com coisas que a gente não ama, com coisas idiotas. É tão simples quanto isso, tá? E aí eu voltei para cá e entendi que tem esse conjunto de comportamentos, eram mais de 60 comportamentos que eu listei, mas eu traduzi eles em simples 3 pilares, que são os pilares que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, eu quero mostrar 3 slides para vocês. O primeiro slide é esse. Foi quando eu comecei a trabalhar. Em 2009, eu ganhei R$260 no Outback. Foi meu primeiro mês, eu ganhei R$260. Aqui, eu levantei todos os meus extratos do banco para mostrar o quanto eu ganhei dos 19 aos 27 anos trabalhando como um assessor de investimentos.
Então, em 2010 eu ganhei R$232 por mês, fui aumentando, 2.400, 4.000, 7.700, 19.000, 19.000, 28.000 e 73.000 por mês ali em 2017. E aí eu parei nesse mês, porque um mês depois eu fiz o acordo com os meus sócios. Tá? Então, o que a gente tira disso daqui? Longo prazo, disciplina e escala. A gente nunca começa, pode até acontecer, mas em geral a gente nunca começa com o melhor resultado do mundo. A gente tem que ter um processo de aprendizado até a gente começar a escalar o negócio. E se a gente planta, a gente colhe. Mas tem gente que não planta e só quer colher. Esquece, essas pessoas não vão receber nada. Essas pessoas não vão receber nada. Tem gente que vende a sua hora. Tem gente que só vende a sua hora. E tem gente que trabalha pelo resultado. Tem gente que trabalha no ambiente meritocrático. Aqui vocês trabalham por meritocracia ou por horas trabalhadas? Meritocracia. Você só pode enriquecer se você trabalha por meritocracia. Por que eu digo isso? Porque se você vender a sua hora, você tem quantas horas no dia? Você tem 24 horas. Se você quiser ganhar mais dinheiro, você precisa trabalhar mais. E se você for trabalhar mais, você vai ter que dividir o seu tempo entre estudar, cuidar de você, ficar com a sua família, curtir, dormir e trabalhar. Chega uma hora que a conta não fecha. Então, para você ganhar dinheiro de fato, você precisa trabalhar por resultado e não por esforço apenas. Tá? E lembrando que, quando você trabalha por resultado, o seu ganho ele não tem limite. Tá? E eu quero mostrar para vocês esse último slide antes de começar o conteúdo. E aliás, saudades do que a gente não viveu ainda, né? Primos, vocês acham que o Neymar me ligou falando assim, pode vir que está tudo pago? Claro que não, né? Quando eu cheguei lá não tinha um presentinho para mim. É isso, eu passei anos atrás desse cara. Anos. Eu passei anos atrás daquele cara também, do Flávio. Eu passei anos atrás desse cara. Eu passei anos atrás desse cara. E eu passei anos atrás de vários bilionários e pessoas muito icônicas na mídia. Muitas pessoas muito icônicas nas redes sociais, em vários lugares. Aliás, aqui qualquer Remo e Paysandu, é isso? E Paysandu? Não? Hã? Paysandu? Quem que é Remo aqui? Quem que é Paysandu aqui? Rolou! Cara, pensei que era brincadeira quando me falaram, mas é verdade mesmo, então, tá bom. Então, todas essas pessoas são pessoas que eu fui atrás. E aí qual foi a consequência disso? Eu comecei a aparecer na mídia em vários lugares diferentes. Em vários lugares. Até que eu apareci nos Estados Unidos como Rich Cousin. Não é? Rich Cousin, primo rico em inglês. Então assim, muitas coisas começaram a acontecer. Não é? Só que tem uma coisa que eu aprendi na prática, e que é bom vocês estarem preparados para isso também, que é o seguinte, prego que se destaca é martelado. Tá? Vocês sentem que vocês recebem muitas críticas? Ok. Eu aprendi recentemente que isso é um bom sinal. Tá? Porque ninguém vai querer mexer com um cachorro morto, velho. Ninguém vai querer mexer com um cachorro morto. Não é? Se o primo não fosse o primo de hoje, ninguém estaria mexendo com o primo, mas é que dá clique, dá like, dá audiência, dá engajamento, dá matéria. Não é? Enfim, não vou ficar compartilhando quanto eu tenho na minha conta bancária, porque eu não preciso disso. Mas enfim, vamos falar dos 3 pilares que de fato enriquecem as pessoas, que são esses 3. Que aliás, parecem tão banais, né? Mas tem muita genialidade na simplicidade, ok? Então, por exemplo, quem aqui gostaria de ter um corpo melhor? Ok? Quem aqui sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Nossa, que estranho, né? É simples, não é? É simples. Então assim, enriquecer também. Enriquecer também. É só você gastar melhor seu dinheiro, investir melhor e ganhar mais. Só isso. Vamos começar então com gastar bem. Primos, alguma vez vocês já gastaram mais do que deveriam? Parece que foi com orgulho essa, hein? Eu também já gastei mais do que eu deveria. Aliás, meninas, esse colar aqui dessa marca é caro ou barato? Depende, relativo, ok, relativo. A Renaudet ganha, aqui vocês ganham, meritocracia. Depende, saquei.
Então é o seguinte, pô, ganha mesmo? Será que tem uma vaguinha aqui? Porque o Thiago Nigro Vou contar uma história para vocês agora. Era uma vez, Thiaguinho Nigro, de 19 anos de idade, uma namorada e um cartão de crédito. Thiaguinho Nigro foi até essa loja, estava decidido a comprar esse colar, e eu estava na época em que quanto mais caro o presente, mais impressionante ele era. Então eu peguei meu cartão de crédito, eu fui passar o meu cartão. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe quando você vai comprar, você está decidido, mas no fundo, você torce para não passar? Só que passou. E o que você acha que aconteceu depois? Nossa, como vocês são maldosos, gente. Vocês são maldosos, hein? A gente terminou um mês depois. Mas o pior foi ter mais 11 parcelas para pagar. Então, gastar errado, às vezes, tudo bem. Você só não pode gastar errado para sempre. Porque se você gastar errado para sempre, você vai ser um escravo da sua rotina. As pessoas trabalham para pagar conta, e elas precisam trabalhar pela liberdade, ok? É isso daqui que eu acho importante de passar como insight. Gente, o que vocês estão vendo aqui? Quem está vendo o Batman aqui? Show. Quem está vendo uma criança? Uau. Nossa, Thiago, como você é idiota. Qual que é o negócio aqui da criança? O negócio é o seguinte, ela está com uma máscara, a máscara do Batman, e enquanto ela estiver com a máscara, ela é o Batman. Mas sem a máscara, ela é só uma criança. E com o dinheiro é a mesma coisa. As pessoas, elas preferem parecer ricas do que ser ricas de verdade. Vocês entendem isso daqui? Então as pessoas, elas pegam, elas não podem, mas elas vão lá, e não vocês, porque com certeza vocês não fazem isso aqui. Mas vê se vocês conhecem alguém assim. Você não pode, mas você vai lá e compra um carro financiado em 60 vezes. Então você já sai com o carro de lá, mas você vai pagar em 60 vezes. Você está usando e paga depois. Aí você não pode, mas você vai, compra uma viagem, parcela em um monte de vezes, volta e tem mais 11 parcelas para pagar. Você não pode, mas fez isso. Aí você vai e não pode comprar um iPhone, mas você compra e parcela em 24 vezes. Essas pessoas, elas não são ricas. Elas parecem ricas. Por isso que eu digo que o dinheiro, ele é a máscara da riqueza. Ok? No momento que isso aqui cai, você não tem mais dinheiro. Porque as pessoas confundem ser rico com ter dinheiro. Ter dinheiro é uma consequência de ser rico. A gente não pode olhar para alguém que parece ter dinheiro e falar, essa pessoa é rica. São duas coisas diferentes. A pessoa que é rica, se quebrar, levanta de novo. Ok? É diferente. Agora, tem uma fórmula que as pessoas, elas sempre nos ensinam errado. Ok? Ensinaram a gente errado a vida toda. Qual que é essa fórmula? Essa fórmula é a seguinte. Renda, ok? Renda, menos despesa, igual a poupança. Já viram falar nisso? Pega o quanto você ganha, tira o quanto você gasta e o que sobrar você investe, não é? Está errado isso daqui. O correto é você fazer isso daqui. Renda menos poupança igual a despesa. Qual que é a maior cagada que as pessoas fazem? A maior cagada é as pessoas deixarem para investir o que sobra depois de gastar. E as pessoas precisam gastar o que sobra depois de investir. Se pague primeiro. Então, tem a história de um amigo que é bilionário, e quando ele fez 40 anos de idade, ele estava comemorando com a família dele, com as pessoas da empresa dele, e ele tinha 40 anos de idade. E aí a esposa dele puxou ele de canto e falou, cara, por que você está comemorando? Por que você está feliz? E ele falou o seguinte, porra, a gente está bombando, olha aqui. E a esposa falou assim, você sabe quanto dinheiro a gente tem na conta? E aí ele falou que não, e ela disse, 3 mil reais, a gente tem 3 mil reais na conta. Com 40 anos de idade, ele voltou para o Brasil, ele falou para os advogados, a equipe dele, em que toda vez que entrasse um dinheiro na conta dele, ele investisse 15%. Ele começou a se pagar primeiro. Hoje ele é bilionário e daqui a pouco eu falo dele para vocês, tá bom? Chris Gardner de novo. Quem já assistiu A Procura da Felicidade? Ok. Aliás, Chris Gardner, gente, ele é bilionário em dólar. Em dólar.
O que a gente tem em comum, eu e Chris Gardner, fora a cor da nossa pele? O que a gente tem em comum, vocês acham? Humildade, mentalidade, foco, visão, persistência, autoestima, determinação, show, fome, ok? Talvez a gente tenha algumas dessas coisas, sim. Talvez a gente tenha algumas dessas coisas em comum. Mas sabe o que a gente tem em comum de verdade? Ambos fomos despejados do nosso apartamento. Olha só. Só que o problema é que a gente não foi despejado do nosso apartamento porque a gente ganhava pouco dinheiro. É porque a gente gerenciava mal as nossas finanças pessoais. E isso daqui é muito importante que vocês entendam. Porque vocês já ouviram falar de histórias de jogadores de futebol que ganharam muito dinheiro e quebraram? Já. Vocês ouviram falar de histórias de vencedores de Mega Sena que ganharam muito dinheiro e quebraram? De vencedores de reality shows que ganharam dinheiro e quebraram? Ok, porque o segredo não é o quanto você ganha. O segredo é o quanto você gasta para você não empobrecer. Isso não vai te enriquecer. Mas o segredo para você não empobrecer é esse. O segredo não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Por exemplo, Johnny Depp, vocês conhecem o Johnny Depp? O Johnny Depp gastou 2 milhões de dólares por mês durante 20 anos. E aí, deu ruim. Ok? Não sei se vocês sabem disso, mas várias pessoas quebraram, tá bom? Várias pessoas quebraram. Isso é natural. Agora, esse cara aqui, quem já leu Pai Rico, Pai Pobre? Não é? Eu lembro da minha época em que eu mostrava muitos vídeos desse cara quando eu fazia treinamentos. Muitos vídeos desse cara aqui, muito legal. Ele fala muito sobre escala, né? Negócio do século 21. E eu estava conversando com o Kiyosaki e eu queria perguntar o seguinte: de vocês aqui, quem lê pelo menos um livro por mês? Quem lê pelo menos 2 livros por mês? Quem lê pelo menos 3 livros por mês? E para finalizar, e fique com a mão levantada, quem lê pelo menos 4 livros por mês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20... Não lê? Por que você está falando assim, porra? Tem mais ou menos 27 pessoas que leem 4 livros por mês. 4 livros por mês é a média que um CEO nos Estados Unidos lê. Vocês lembram estatisticamente quantas pessoas daqui vão atingir a liberdade financeira? 30, não é? 27 pessoas leem 4 livros por mês, que é a média que um CEO nos Estados Unidos lê. Toda vez que eu faço essa conta, ela bate. No meu caso, eu leio 4 livros por mês. Mas eu não leio porque eu gosto. Eu odeio ler, na verdade. Eu odeio. Eu leio porque me dá dinheiro. Simples assim. É por isso que eu leio. Tá? Mas eu leio porque me dá dinheiro. Tá? E eu estava conversando com o Kiyosaki e a gente estava falando sobre finanças pessoais. E a gente estava tentando chegar... Eu estava tentando chegar à conclusão de por que as pessoas fazem cagadas, por que as pessoas se ferram com o dinheiro. E a conclusão foi a seguinte: as pessoas antecipam os seus sonhos o tempo todo. E antecipar o seu sonho tem um preço muito alto. E esse preço muito alto não é a taxa de juros, é o seu próprio futuro. Então toma muito cuidado toda vez que você tiver um anseio de querer realizar um sonho agora que você não está no momento ideal. Porque senão você vai passar a vida inteira antecipando sonhos, em algum momento você vai se ferrar. Porque em algum momento você fala: caraca, minha vida passou e eu não tenho nada. Porque você viveu antecipando os seus sonhos o tempo todo e você sempre pagou caro por esses sonhos. Faz sentido isso daqui, sim ou não? Show de bola. Segundo pilar, investir melhor. Investir melhor é o seguinte: esse cara é o Warren Buffett. Ele é o maior investidor de todos os tempos. Ele tem quase 100 bilhões de dólares e ele tem 2 regras importantes. A primeira regra é: nunca perca dinheiro. E a segunda regra é: nunca esqueça a primeira regra. Então, primeira coisa, o que o Warren Buffett quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: se você tem 100 mil reais e você perde 50% disso, você tem quanto dinheiro? 50 mil. Se você quer recuperar esse dinheiro, quanto que seu dinheiro precisa render? 100%. Então, quanto mais você perde, mais difícil é você recuperar. Quando você está investindo a sua grana e não está investindo em negócios, você está investindo em mercado financeiro, por exemplo, que às vezes acaba sendo em negócio também, mas é um pouco diferente, você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa passar por crises da melhor forma possível.
E é por isso que o grande segredo é você perder pouco. O grande segredo é você, nas crises, perder menos dinheiro do que você ganhar quando todo mundo está ganhando. Matematicamente, isso faz sentido. Então, vamos fazer um desafio aqui com vocês. Me gritem um nome de alguém aí. Ai? Thales. Thales e... Davi? Gabi? Gabi, ok, Gabi. Thales e Gabi. Thales e Gabi. Só pode dois. Tira o Thales. Vamos lá. Temos o time Thales e temos o time Gabi. Ok? Time Thales. O Thales, ele começou a investir aos 19 anos de idade. E ele investe até os 26 anos de idade dele. Ele investe R$2.000 por ano, ok? Ele investe R$2.000 por ano. Dos 26 anos de idade até os 65 anos, ele investe absolutamente nada, nem um centavo. Já a Gabi, dos 19 aos 26 anos de idade, ela gastou todo o dinheiro dela em tacacá. Ela não investiu um centavo dos 19 aos 26 anos de idade. E dos 26 anos de idade até os 65, ela investiu R$2.000 por ano. Ambos investem com a mesma taxa de rentabilidade, ok? 10%. O 10% é só para a gente exemplificar. Ao ano. 10% ao ano, ok? Ufa! 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 Ok. Então, o Thales, ele investiu durante 8 anos da vida dele R$2.000 por ano, ok? E a Gabi investiu durante 40 anos da vida dela R$2.000 por ano, ok? Essas são as condições. Quem vocês acham que vai ter mais dinheiro? Estamos divididos. Quem aqui é Team Thales? Agora, se fosse a Lucila, aí... Agora, quem aqui acha que a Gabi vai ter mais dinheiro? Ok. A realidade é a seguinte. E quem não acha nada e está só me sacaneando? Ok. Estou ligado em vocês. O Thales, ele vai ter mais ou menos R$1 milhão. Tá? E a Gabi vai ter mais ou menos R$900 mil. Qual lição que a gente tira disso? Quanto mais cedo, melhor. Não ouviu, Thales? Quanto mais cedo, melhor. Então, vocês ganham dinheiro aqui. Vocês vão ganhar mais dinheiro aqui. Vocês vão crescer e vocês vão ficar cada vez mais ricos. Vão ou não vão? Sim ou não? Ok. Agora, se vocês investirem esse dinheiro também, seja no que for, pode ser em negócios, pode ser um negócio de vocês, pode ser em aplicações financeiras, em qualquer coisa que seja lícita, ok? Em qualquer coisa que seja lícita que vocês investirem, quanto mais cedo, melhor. Isso que é importante. Quem aqui já investe em alguma coisa? Ok. Eu vou passar aqui, se a gente tiver tempo, no final eu vou chamar algum de vocês para a gente montar uma carteira de investimentos então, tá bom? Gente, esse é o único momento relativamente complexo dessa palestra e eu preciso da atenção de vocês durante 5 minutos. Eu tenho a atenção de vocês por 5 minutos? Show de bola. Isso daqui é um gráfico de como acontecem todas as crises no mundo. De como todas as crises da história aconteceram. Como que funciona? Vamos começar aqui do final. Do medo. Quando o mercado financeiro ele está com muito medo de alguma coisa, vocês acham que os preços estão caros ou baratos? Caros? Você tem um imóvel e você está com medo que esse imóvel aqui, cara, vão montar um presídio do lado do imóvel. Você está com medo do que vai acontecer. Esse preço vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir. Então, se você está no mercado financeiro e o mercado está passando por uma crise, as pessoas ficam com muito medo e os preços abaixam. Quando os preços baixam, a gente vem aqui para o começo do gráfico. Vem para o momento em que as coisas estão tão baratas e ainda assim as pessoas não querem comprar porque elas estão com medo. Então, nesse momento, eu, Thiago Nigro, entro com meu dinheiro. Nesse momento, ninguém quer.
Eu entro aqui, junto comigo passa um tempo, investidores, fundos internacionais, um monte de gente com grana, e as pessoas começam a entrar muito forte, começam a comprar muito. E quando as pessoas começam a comprar, os preços começam a subir das coisas. Quando os preços começam a subir, vem a mídia. E a mídia começa a falar assim, nossa, tal coisa foi o melhor investimento do ano, meu Deus, bombou, está tudo dando certo. E nesse momento vem o grande público, desavisado, e faz besteira. E o público começa a comprar, depois que já subiu tudo isso, e o público está comprando pela ganância. Ganância. Só que compraram tão caro lá em cima, que depois vai vir uma crise, as pessoas vão entrar em pânico, vão ficar com muito medo e vão vender barato. E elas vão vender para mim. Ok? É assim que o ciclo se encerra, porque eu começo de novo aqui. Agora, será que isso daqui acontece na prática mesmo? Vamos ver. Aqui na direita, você tem o gráfico da Bolsa de Valores. A gente está ali na máxima da Bolsa de Valores. Aí sai uma manchete assim, ó, pá, a multiplicação do dinheiro. Ou seja, a Bolsa está bombando, está tudo dando certo. Logo depois disso, a Bolsa cai para uma das piores crises da história. Sai uma puta capa falando que está tudo bem e pum, a Bolsa cai. Aí, depois a Bolsa está em crise e sai uma puta capa falando que está tudo em crise. E depois vem uma das maiores altas da história. Agora, será que isso daqui se repete? Acontece aqui, 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 e não para de acontecer. Vocês acham que isso daqui vai parar de acontecer? Não vai parar, porque isso daqui não é técnico. Isso daqui é emocional, são pessoas. Porque depois que eu li Simon Sinek, eu comecei a me apresentar de uma forma diferente. E quando eu comecei a me apresentar de uma forma diferente, instantaneamente, eu ganhei esse dinheiro que eu falei para vocês. Como que funciona aqui? Ele tem uma teoria que ele chama de círculo de ouro. Círculo de ouro, presta atenção nisso. O cerne de tudo é o porquê. O título do livro dele é Comece pelo Porquê. Depois você tem o como e depois você tem o quê. Como que as pessoas geralmente se apresentam? Eu sou tal pessoa, eu sou analista de sistemas há tantos anos. Geralmente é isso. Como que eu me apresentava? Eu sou o Thiago Nigro, tenho um canal no YouTube onde eu faço vídeos de finanças ajudando as pessoas a investir. É assim que eu me apresentava. Só que eu comecei a reparar que os grandes líderes, eles sempre começam pelo porquê. Eles sempre começam pelo porquê. Vocês têm um propósito aqui, não tem? Beleza. As pessoas começam pelo porquê. Steve Jobs começa pelo porquê. Líderes religiosos começam pelo porquê. Líderes políticos começam pelo porquê. Grandes CEOs começam pelo porquê. Porque isso engaja. Não é sobre o que você vende. É sobre o que você defende. Faz sentido, sim ou não? Legal. Então, reparem como que eu me apresento agora. Eu sempre falo o seguinte, eu vou falar devagar para vocês entenderem essa diferença, tá? Eu sou o Thiago Nigro. Se eu fosse pegar o microfone agora, no lugar de vocês, eu teria me apresentado assim, só que com muito mais emoção do que eu vou fazer agora, tá? Eu sou o Thiago Nigro e eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que as pessoas tenham tanta liberdade financeira quanto eu tenho. A ponto de elas poderem, se elas quiserem, usar uma calça de moletom num palco. Sem depender das amarras que a falta de dinheiro gera. E como que eu faço isso? Empoderando essas pessoas financeiramente, ajudando elas a gastar bem o dinheiro, a investir melhor e a ganhar mais. Através das minhas redes sociais, onde eu falo para mais de 10 milhões de pessoas diferentes todos os meses. Sacaram essa diferença? Concordam que engaja muito mais? Legal. Eu fico imaginando eu falando para o Warren Buffett isso daí. Se eu falasse, Buffett, eu sou o Thiago Nigro, cara, eu tenho um canal no YouTube e eu faço vídeos de finanças das pessoas investir. Ele ia falar assim, porra, legal. Aliás, ele ia falar, oh, pretty good boy. Né? Ele ia falar alguma coisa assim. Mas se eu falasse, porra, Buffett, eu tenho um sonho, velho, eu tenho um sonho de ajudar os brasileiros a atingir a liberdade financeira. Porque eu sei como isso é importante para mim, como é importante para você, e eu queria te pedir ajuda nessa missão. Eu acho que ele me ajudaria. Saca? Por isso que dentro das grandes pessoas, quando você trabalha com causas sociais, você consegue impactar tanto elas, gerar tanta conexão, porque você tem um porquê de você fazer as coisas. Isso é muito importante, tá? Então, Simon Sinek, o discurso de vocês, eu tenho certeza que vocês treinam isso o tempo todo, mas quando eu mudei o meu e comecei pelo porquê, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro, porque não é sobre o que você vende, é sobre o que você defende. Segundo ponto, esse daqui é o
é o ponto mais importante que eu tirei do livro do Ray Dalio. Alguém já leu o Ray Dalio aqui? Princípios. Cara, esse livro aqui é potencialmente o livro mais importante para mim em termos de filosofia de vida. Princípios, ok? Inclusive é escrito por um dos caras mais ricos do planeta. Tá? E Princípios, tá? Um livro muito bom. E o que ele fala? Ele fala basicamente assim, ó, você vai colocar um objetivo. Você tem um objetivo. Você tem um objetivo e você pode atingir esse objetivo ou você pode não atingir. Se você não atinge, você não atingiu porque você teve problemas. Então você vai elaborar um diagnóstico, montar um projeto e fazer. Quando fizer isso, você vai atingir seu objetivo ou não. Se você não atingir, é porque você teve problemas, diagnóstico, projeto e fazer. Então é só você seguir nesse ciclo, mas qual que é a grande sacada? É você se olhar de longe. Porque quando você está vivendo aquilo, parece que o problema é sempre maior. É sempre maior. Lembra na escola, quando a gente estava desesperado para uma prova, que a gente falava, caraca, minha vida vai acabar e tal, e agora a gente olha para trás e fala, que idiota, que coisa simples. Porque quando a gente está vivendo o problema, ele parece muito maior do que é. Tente olhar para esse problema de longe e pense dessa forma. Pense como se fosse um quebra-cabeça que você está tentando juntar as peças. E aqui, eu quero juntar com vocês o seguinte. Nessas lives, quem aqui participou das lives ou alguma vez na vida entrou nas lives das 5 da manhã? Top. Quem aqui é inscrito nas minhas redes sociais de alguma forma? Muito bom. Eu trouxe vários bilionários para falar nessas lives das 5 da manhã. Tá? Falta o Sandro participar, não é? Falta o Sandro. Para a gente ter um quote do Sandro aqui, que é o seguinte, eu separei a principal frase de cada pessoa que eu trouxe para compartilhar com vocês. Tá? Primeira pessoa. A primeira pessoa é o Benchimol, todos aqui são bilionários, então eu não vou ficar repetindo isso. Tá? O que ele diz é, se você não está errando, algo está errado. O que eu entendi disso daqui? Eu entendi que existem dois tipos de profissionais. Você tem esse profissional, que é o profissional que é o que eu chamo de pau-mandado, e você tem esse profissional, que é o que faz tudo que é proibido. O que você acha que acontece com um profissional pau-mandado numa instituição? Não cresce, fica estagnado, está lá, só isso. O que você acha que acontece com um profissional que faz tudo que é proibido? Ele é mandado embora, ele não cresce. Só que qual que é o ponto? O ponto é, existe um meio termo aqui. O meio termo é o profissional que faz o opcional. O profissional que faz o que é opcional é o profissional que está aqui hoje, são vocês. Porque vocês não precisavam estar aqui hoje. E vocês estão, no final de semana, se dedicando a treinar, a aprender, a crescer. E vocês fazem o opcional. Quem cresce é a pessoa que faz tudo o que é necessário e tudo o que é opcional. Eu vou mostrar uma frase da Luísa Helena daqui a pouco, que ela fala, faça o necessário, depois faça o possível, e quando menos esperar, você estará fazendo o impossível. Ok? E o que o Benchimol quis dizer é o seguinte, as pessoas que estão aqui, os pau-mandados, eles estão numa zona de conforto. Eles estão na zona de conforto. E quando você está na zona de conforto, qual que é o problema? Você está numa zona de conforto porque você é competente no que você faz, e você é consciente disso. Só que tudo que você fez e aprendeu te trouxe até aqui. Para você sair daqui e crescer, você vai precisar aprender coisas novas. Só que toda vez que você aprende uma coisa nova, você é incompetente nisso. Porque você não sabe ainda, você está aprendendo, é natural. Quando eu estava tirando minha carteira de motorista, eu parava na ladeira e eu ficava desesperado. Eu era incompetente nisso. Eu estava com medo. Hoje, nossa, eu consigo fazer qualquer coisa enquanto eu faço isso com o carro. Então é diferente. Quando você está aprendendo uma coisa nova, você passa por um momento de muita dor. Então, o que o Guilherme quis dizer é, se você não está errando, algo está errado. Ou seja, se você não está errando, você está na zona de conforto. E o sucesso, ele está fora da sua zona de conforto. Eu sei o quanto é difícil quando a gente está começando, principalmente na posição que muitos de vocês têm hoje, de a gente ir atrás das pessoas, de a gente começar um pitch comercial, de a gente criar um relacionamento, de a gente começar a vender, de a gente sair da zona de conforto. Foi muito difícil para mim. Assim como eu sei que é muito difícil para muitos de vocês, ou foi muito difícil para vocês.
Mas o sucesso está fora da zona de conforto. Tá? Então essa é a frase do Guilherme. Aqui o Ale estava falando também de uma coisa que eu concordo pra caramba, que é: ninguém decide onde nasce, mas todos podem influenciar o próprio destino. Vocês concordam com essa frase? Sim. Quem concorda com meritocracia, concorda com essa frase. Eu sei que tem gente que tem mais dificuldade. Tem gente que vem de uma defasagem grande cultural, uma defasagem grande financeira, uma defasagem grande emocional, faltou amor em casa, faltou família, faltou um monte de coisa. Para essas pessoas é mais difícil, mas continua possível. Eu estava com o Rick Chester em Orlando recentemente, e o Rick Chester, vocês conhecem o Rick Chester? Fudido. O Rick, ele vendia água, velho. Ele nasceu na favela. Ele contou muita coisa do bastidor ali que eu nem imaginava que acontecia na favela. E eu falei: caramba, Rick, parabéns, cara. Parabéns pelo que você conseguiu fazer. Tá? Então, eu acredito que todas as pessoas podem influenciar o próprio destino. Tá? Depois, o Adib. O Adib, ele disse o seguinte: olha só, bilionário, olha essa frase dele, gente. Passarinho que acorda tarde bebe água suja. Parece até banal, né? Saindo da boca de um bilionário. Mas o que ele quis dizer com isso? Lembram do Chris Gardner, que eu filmei com ele? Eu vou contar uma história para vocês. Com o Chris Gardner, eu tive uma grande oportunidade, há muitos anos atrás. Quando ele veio para o Brasil, 4 veículos tiveram a oportunidade de gravar com ele. Só que o Primo Rico, na época, não devia nem ter 100 mil inscritos, tá? Não tinha nem 100 mil inscritos, eu acho. E aí eu tive essa oportunidade de gravar com ele. Quem teve a oportunidade foi a Globo, a Forbes, um banco de investimentos e o Primo Rico. Olha só. E para mim, isso era tudo na minha vida. Era tudo na minha vida. Eu ia gravar com ele 11 horas da manhã. 11 horas da manhã eu ia gravar com o Chris Gardner. Quando deu 7 horas da manhã, eu já estava pronto. Todas as minhas câmeras estavam montadas, todos os meus LEDs, as minhas luzes estavam montadas, a cadeira estava posicionada, eu estava em pé, esperando ele chegar. 7 horas da manhã. Nesse dia aconteceu uma coisa especial. Por acaso, o Chris Gardner chegou mais cedo. Nesse dia ele chegou mais cedo. E quando ele chegou, não tinha ninguém pronto. Só eu. Ele chegou com a assessora dele. Ele olhou. O Chris Gardner é um negão gigante. E quando ele anda, pá, parece que faz barulho. Pá, pá. E ele estava andando assim. E aí ele olhou. Com o que a gente vai gravar? É com ele? Apontou para mim do outro lado da sala. E a assessora falou: não é com ele não. Ele é o último a gravar. Agora a gente vai gravar com um tal veículo. Aí ele falou: e onde que está esse veículo? Está subindo. Aí ele: o quê? Aí ele veio andando até mim assim, ó. Chegou, botou a mão no meu ombro e falou assim: ó, eu vou gravar com você porque você é profissional e os profissionais estão sempre prontos. Aí ele sentou na cadeira e a gente gravou. E a gente gravou e foi uma das experiências mais fodas e emocionantes da minha vida. Então, quando eu li essa frase, eu não acho ela uma frase banal. Passarinho que acorda tarde bebe água suja, ou passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Cara, não existem oportunidades desperdiçadas. Porque se você não aproveita, alguém vai aproveitar por você. Tá? Pense nisso. Tá? Segundo, Abílio, ele fala: um sonho com sucesso, nós adoramos acordar cedo para consegui-lo. Cara, tem um monte de gente que fica só sonhando, viajando. Só que o sonho, ele continua um sonho se você não transformar isso num objetivo. Não faz sentido você só sonhar e não tentar tangibilizar isso daí, porque você pode tangibilizar os sonhos, mas tem gente que não quer, tem gente que acha que é impossível, e não é. Tá? Aqui é a Luiz Helena, que disse aquela frase que eu falei para vocês: primeiro eu faço o necessário, depois faço o possível, quando perceber estará fazendo o impossível. Tá? Depois pense grande e comece pequeno. Tá? Então qual que é o negócio? Sonhe grande, mas comece agora. Sonhe grande, mas começa agora. E aqui o Flávio, e essa frase eu acho incrível. Ele diz que se falta de tempo fosse justificativa, todo desocupado teria sucesso, velho. Flavião. E o que eu percebi é que quanto mais bem sucedida é a pessoa, mais tempo ela tem. Só que ela tem tempo porque é realmente importante.
não para idiotices, mas ela sempre tem tempo para algo que é importante, algo que agrega de verdade. Tá? Então, aqueles eram os insights que eu queria passar. Aqui, eu acho só importante passar pelo seguinte: constantemente eu me pego perdido no que eu devo fazer, o que eu devo priorizar. E se vocês quiserem tirar foto disso, é muito importante, porque vocês conseguem ter um norte instantâneo. Tá? É a matriz Eisenhower. Então o que você faz? Urgente, não urgente, importante, não importante. Aí você vai começar a escrever tudo o que você tem a fazer e vai encaixar aí. O que é urgente e importante, você vai fazer agora. A gente tende a deixar isso daí por último, a gente procrastina as coisas mais importantes. O que não é urgente e é importante, agende, você precisa fazer. O que é urgente, mas não é importante, delega para outra pessoa. E o que não é urgente e nem importante, elimina da sua vida, velho. Agora adivinha quanto tempo a gente passa fazendo isso, né? É a maioria do tempo. A gente faz coisas que não são urgentes e nem importantes. Então isso é importante, tá bom? Escala. Escala é o nome do jogo de quem quer ganhar dinheiro. Escala é o nome do jogo. Vocês trabalham com escala aqui, não trabalham? Show de bola. Porque se não trabalhassem, será muito difícil ganhar dinheiro. Eu vou dar um exemplo de escala aqui. Isso aqui é, por exemplo, a minha conta no Instagram, tá? Que já não é mais isso, né? Mas, e aqui é a minha conta no YouTube. Então eu passei 7 anos no meu negócio, com uma equipe grande, com escritório físico e tudo mais, para eu ter um resultado. Um resultado que muitas vezes eu tenho na internet em um dia. Então isso é escala de verdade, tá bom? Agora, eu vou contar uma história para vocês, para finalizar aqui, que é o seguinte: eu tinha um cliente que eu apelidei carinhosamente de Don Corleone, de Poderoso Chefão. Ele era um cara meio bravo, assim, ele era muito ríspido, muito grosso. Ele chegava para mim, eu sempre, todo mês eu visitava ele, eu levava a carteira de investimentos dele para ele ver. E aí ele chegava e ele falava coisas do tipo: porra, Thiago, se você voltar assim mês que vem, eu vou cortar suas bolas fora. Sério, tá? Ele falava mesmo. E aí eu ficava um pouco preocupado e tal, ele era muito grosso, mas depois de 6 anos, a gente criou um baita relacionamento. Ele era muito grosso, mas ele tinha um coração incrível. E eu comecei a aprender muito com ele, eu dividia muita coisa com ele, ele dividia muita coisa comigo. Até que um desses dias eu fui apresentar a carteira de investimentos para ele, e ele falou o seguinte: Thiago, eu estou com câncer. E eu fiquei chocado. E aí ele falou assim: mas eu só quero te pedir uma coisa. Quando eu for embora, eu quero que você cuide da minha família financeiramente, cuidando do patrimônio deles, né? E aí eu fiquei chocado com isso. Mas eu comecei a lembrar de quando eu descobri que os meus pais iriam morrer. Todo mundo tem um momento que você descobre que os pais vão morrer. Eu era muito novinho, eu cheguei no quarto dos meus pais, então imagina você entrando no quarto dos seus pais, eu escalei a cama, né, eu era pequenininho, escalei a cama deles, falei: pai, mãe, vocês vão morrer? E eles falaram assim, ó: vamos. Uau! E a gente chorou muito. Mas nesse momento, eu tinha um grande medo de que as pessoas fossem embora, de que as pessoas morressem, de que isso acontecesse. Mas isso mudou um pouco na minha vida, porque acho que um pouco menos de 2 meses atrás, eu estava embarcando num voo, chegou uma mãe para mim, antes do voo decolar, ela me deu um livro e uma caneta. E ela falou o seguinte: Thiago, me ajuda. Quando o voo decolou, a gente já estava voando, eu desci aquela mesinha do avião, eu abri o livro e estava escrito à mão o seguinte: Thiago, o que dizer para uma mãe de família que não se conforma com o diagnóstico do filho? E eu comecei a refletir. Isso é pesado, eu não sei o que é sentir isso daí, eu nunca senti isso, eu comecei a refletir sobre isso. E aí começou a passar o tempo no avião, eu comecei a pensar, e aí eu lembrei do Don Corleone. O Don Corleone, ele morreu feliz. Como que eu sei disso? Eu tinha muita proximidade com a família. Ele morreu feliz. Mas por que ele morreu feliz? Ele morreu feliz porque ele fez tudo o que ele queria. Ele fez tudo o que ele queria em vida. Então eu comecei a entender que o maior problema não é uma pessoa morrer. Morreu, morreu. O problema é você não viver a sua vida. É você não conseguir viver, é você ser um escravo da sua vida. É você passar a sua vida inteira
fazendo algo que você odeia, para impressionar pessoas que você não liga, pessoas que não ligam para você. Esse é o grande problema da sua vida, não é morrer, cara, é você não vivê-la de verdade. Para mim, ser rico é ter tempo e liberdade. Só que você não consegue ter tempo e liberdade se você não tiver dinheiro. Porque quando você atinge a liberdade financeira, dá um estalo na sua cabeça. E você entende que, opa, agora que o dinheiro não é mais um problema, o que é? Como eu vivo? Você começa a refletir. Só que para você poder atingir a liberdade financeira, poder fazer o que você quiser e poder fazer o que você faz por paixão e não por obrigação, você precisa trabalhar esses 3 pilares. Você precisa aprender a gastar bem, a investir melhor e a ganhar mais dinheiro. Então a frase que eu quero passar para vocês, para terminar a palestra de hoje, é a seguinte: primos, não temam que a vida de vocês termine, tema que a vida de vocês nunca tenha começado.